E aí, gente, a gente já começou o podcast aqui diferente hoje, porque eu ia fazer uma breve apresentação dela, mas ela já começou perguntando. E aí eu falei, vamos gravar? Porque vai que é dúvida de outras pessoas É também, né? verdade. Vai lá, vamos lá, mudando um pouquinho aqui, fizemos um script diferente. Vai, faça a pergunta. Então, geralmente é o que dizem, que quando o relacionamento se mistura com o trabalho, é difícil manter. E aí a minha percepção sobre, pelo menos eu acredito que aconteça lá na nossa casa. Se fosse ao contrário, não funcionaria. Porque eu tenho como valor a liberdade. Ele também. Então, são dois princípios básicos. Só que quando a gente era jovem, a gente não entendia isso. A gente fala isso depois de um certo tempo, né? Calejado. Então, todas as vezes que tocava em alguma coisa em relação à minha liberdade, antes de eu conhecê-lo, que eu tive outros relacionamentos, eu brecava. Não era por falta de sentimento. E vice-versa. Né? E quando a gente se conheceu, a gente também teve essas pequenas rusguinhas no início. Só que aí eu cheguei nele e falei, ó, ou a gente aceita que cada um é do jeito que é e respeita isso e confia, ou a gente vai virar aquela coisa que um vai ficar implicando com o outro, um vai enciumar do outro e aí vai acabar esse relacionamento. E foi assim, acho que foi a conversa mais sábia que a gente teve na vida. Claro que foi eu que puxei essa conversa, né? Créditos pra mim, né? Porque esse daí Deus tem certeza, né? Então, assim, a gente veio vivendo isso com muita leveza. Então, hoje eu falo pro Hugo e eu converso com as pessoas que se a gente não fizesse as coisas juntos, a gente não estaria junto. Porque a gente vibra igual pelas coisas um do outro. Então, assim, quando ele vai... A gente estava conversando nos bastidores, né? Por exemplo, se eu tenho um evento para fazer, um dia antes ele está montando o evento. Ele tá indo, ele foi atrás, ele buscou, eu falo, olha, eu vou precisar da sua ajuda nisso. Eu não sou dependente 100% dele, nem ele tem 100% de mim. Sim. Mas a gente fala assim, olha, nessa situação eu vou precisar da sua ajuda com isso. E aí eu dou essa função para ele e ele resolve. E se ele não dá conta, ele fala comigo. E ao contrário também. Olha, eu não tô dando conta de fazer isso, eu não tô dando conta de instalar isso, eu não tô dando conta de... Principalmente na área de computador, de planejamento. Aí ele vem pedir ajuda. Eu falo, não, deixa que essa parte eu cuido para você. E você fica livre para fazer as outras coisas. Então, esse suporte que a gente tem que entender que ele tem que ser natural, porque senão as coisas, porque assim, o que acontece? Se eu não ajudá-lo ou se ele não me ajudar, a gente não vai chegar lá. A gente vai ficar brigando igual aquelas brincadeiras de corda, um puxando pro lado pro outro e ninguém ganha com isso. Aí você tem que entender que não são só nós dois, aí nós temos filhos. Né? Aí nós temos um ecossistema ao redor da gente, de casais, de pessoas que trabalharam ou trabalham com a gente, ou virão a trabalhar. Né? Pessoas que às vezes só gostam de conversar com a gente, de dar risada, de pedir um conselho, de pedir uma orientação. De passar um tempo juntos, de fazer uma caminhada, uma atividade física. E essas pessoas também dependem dessa alegria, dessa leveza, né? Então, se não tá legal, não tô bem hoje, quero ficar em casa, tá tudo certo. Vai, pode ir, não tem problema. Ou é o contrário, né? Às vezes ele fala, eu falo, vai pedalar, vai fazer seus esportes, porque libera energia. Então, é esse entendimento. E aí eu penso assim, eu não gostaria que me privasse de liberdade. Eu vou privar a liberdade de alguém? E vice-versa, né? Então é sobre isso. Mas agora a gente vai começar. Hoje a gente começou diferente. Porque aqui na Paraíba o sistema é diferente. Porque nós estamos falando diferente, né? A gente já riu muito hoje aqui. Porque vocês vão rir também, tá, gente? Prometo que eu deixo vocês também participarem um pouco sobre isso. Gente, eu conheci Gabi aqui através da internet. Né? Uhum. A Tayane fazendo a campanha de divulgação, né? E você vai falar sobre o quê? E eu fiquei encantada, eu vi os vídeos, eu vi vocês fazendo sorteio num restaurante da rifa, eu acho que foi, né? E eu achei o máximo também, a equipe toda sentada. Eu falei, como eu queria estar naquela mesa, né? E fiquei muito encantada com todo esse envolvimento, com toda essa corrente, que eu sou apaixonada nesse trabalho das pessoas se ajudarem, né? De entregar o que pode, o outro receber o que né, que pode naquele momento, e é muito bacana, e vocês viveram isso de forma muito intensa, mas eu acho que é porque você é essa pessoa, né? Você é essa pessoa que se entrega, que se joga, que vive o que tem para viver, que tem autenticidade como um valor, né? E que incrível. Então, eu já começo assim te elogiando bastante, porque você merece, né? E eu queria que você se apresentasse para quem nos acompanha nesse canal, para as pessoas aqui da Paraíba que já conhecem você e para as cuiabanas, para as conectadas, né, da nossa família, conexão delas, aqui no nosso podcast
As Faladeiras. Adorei esse nome, Faladeiras. Inclusive, a minha avó materna, ela me chama assim, mulher, como tu é faladeira. Quando eu olhei, só lembrei de Voz de Zilda. Ela vai adorar assistir, eu vou assistir junto com ela. Eu sou a Gabi Hardman. Obrigada pelo convite, Vivian. E alguns me conhecem como a atual Miss Paraíba Terra, né? Mas eu também sou psicóloga de formação e sou cantora e compositora também. É, gente, que mais, né? Ela é Miss, ela é psicóloga, ela é cantora. E agora eles vão descobrindo mais afins aí. E sim, me conectei com a 3B delas. Eu já gostava, já era muito fã do trabalho da Thay, da Dani, já tinha visto alguns vídeos e fui em busca delas para que elas pudessem me acompanhar, né? E se tornou uma conexão para a vida, assim. Eu disse a Thay, não vou lhe largar nunca mais, né? Não me deixe. Então, assim, a gente tem um propósito muito similar, né? Que é falar sobre o protagonismo feminino, principalmente dentro da nossa Paraíba. E foi o que eu levei para o Miss Brasil Terra. Então, meu objetivo foi cumprido. Eu pude falar das mulheres, eu pude ser acompanhada, apoiada por mulheres. E sigo assim, né? Como eu falei antes, né? O palco do Miss Brasil não era um palco de estreia para mim. Era apenas um palco de ampliação de tudo que eu já venho fazendo como psicóloga, como artista, né? Então, como artista, o palco sempre me acompanhou e a arte sempre foi um elo para tudo que eu faço na minha vida. Então, Gente, que incrível, né? E estar lá para muitas mulheres, ainda, vamos trazer aí, já que você está falando de protagonismo feminino, já que você está falando sobre mulher ajudar a mulher e o palco de um né, lugar onde a pessoa está concorrendo para ser, tem um lugar só. Você tem noção da rivalidade? De tudo que o anti-sororidade que tá ali naquele é um anti, né? É tudo anti, né? É tudo contra a ter um tipo de sororidade. É tudo contra. É tudo instigado a você a competir. Não come, não respira, fala direito, né? Não fica entregando o que você vai fazer, né? Então é tudo ensinar. Olha, é uma escolinha de colocar uma pessoa contra a outra. Se você parar para pensar de uma forma muito, né? Não estou dizendo que seja isso de uma forma muito direta, mas indiretamente a gente sabe que é isso. Aí você vem aqui me falar que para você estava lá para trazer justamente o protagonismo, que para você se ganhasse, não ganhasse, não era um lugar de fala, era um lugar para você trazer esse propósito, esse legado, né, Gabi? com certeza. E eu sempre tive esse objetivo muito claro comigo, que não era sobre a questão de ganhar uma coroa, de me tornar uma Miss Brasil, né? Na verdade, esse é um concurso que para muitas meninas o que vale é a caminhada, é o processo. Então, para mim, foi muito importante. A gente falou no início que você fez a sua transição de carreira, Sim. né? Então, eu abandonei muitas coisas para que eu pudesse me dedicar à minha carreira, tanto como artista, né? E como artista, na verdade. E o Miss Brasil, ele serviu para mim também como esse caminho de transição para que eu pudesse entender um pouco mais sobre o que eu queria da minha vida, da minha carreira, onde eu queria estar, do mesmo jeito que a Tayane, a 3B delas, teve um papel fundamental, né? Então, muita coisa veio no processo por conta do Miss Brasil e se tornou muito significativo para mim, para toda uma vida, porque eu pude entender de fato várias direções que antes eu realmente não tinha. Então, meu objetivo de fato era esse, além de falar do protagonismo, era passar por um processo de autoconhecimento e saber onde me posicionar na minha própria vida. Então, eu estava buscando o meu protagonismo feminino enquanto eu falava sobre o protagonismo feminino. Então, e para muitas meninas ali era assim também. Então, a gente vibrava com as conquistas uma das outras, a gente apoiava. Muitas meninas tinham outros objetivos, assim como eu, que não eram
o fim ou simplesmente uma Sim. coroa, né? Era simplesmente conseguir aquele palco para que elas pudessem trazer uma pauta maior. Que Então, forte. muita gente utiliza o concurso com esse fim. Apesar de a gente saber que é um concurso de beleza, é um concurso de beleza, querendo ou não, não deixa de ser, que precisa ter um pouco de close, de comportamento, de Tem uma looks. cobrança Tem que é uma feita, cobrança, né? exatamente. É isso que me veio, assim, sabe? Essa competitividade, não no sentido de você ser melhor do que você, Sim. mas você ser melhor que outras pessoas. Né? Sim. Isso me incomoda um pouco, sabe? Não só assim, acho que em tudo, né? Só te cortando, mas trazendo uma fala. Um dia eu estava num clube e tinha uma mãe conhecida com a gente, assim, não era tão próxima, mas conhecida, e ela estava com o menininho estava meio chateado. Aí eu perguntei por que ele tá chateado. Aí ele falou, porque ele tirou o 3º lugar da medalha na sala de aula de nota. Aí eu falei pra ele, mas por que você tá triste? Ah, porque eu tirei tal nota. E eu fiquei no 3º, eu queria o 1º. Aí eu falei, mas o 3º não tem um lugar de importância? O 3º também não é legal? Foi a pergunta que eu fiz pra ele. Ele, não, o 1º é legal. Porque o 1º ganha isso. E eu falei, imagina o coleguinha que tirou a nota mais baixa, se ele pensar igual você. Naquele momento ele não tá muito bem, né? E não significa que aquilo define ele como uma pessoa. Mas eu falei de uma forma, lógico, infantil. Mas aquilo me deixou muito reflexiva. Eu fui pra minha casa pensando, sabe, nisso. Falei, gente, como assim, né? Eu mesmo não me preocupo, nunca me preocupei. Mas qual que é a nota que seus coleguinhas estão tirando? Eu nunca fiz essa pergunta pros meus filhos. Pra mim é um lugar que eu não sei, eu não sinto isso como saudável, eu nunca senti. Isso é sobre a forma como eu eduquei os meus filhos, né? Sim. Mães que se eduquem de outro jeito, isso é problema seu. Eu tô falando do jeito que eu educo. Mas assim, porque às vezes as pessoas elas trazem que tem que ser daquele jeito, né? Sim. E aí eu lembro bem que eu cheguei em casa muito reflexiva sobre isso. Porque eu falei, não, mas eu falo, não, você estudou, e o que você conseguiu entregar com o que você estudou? Ah, hoje eu consegui entregar isso, eu tirei essa nota. Então tá, você tá confortável com essa nota? Não, eu acho que eu poderia tirar mais. Então, vamos melhorar a sua nota? Tirou 6, vamos tentar um 7? Né? Nunca teve essa coisa, tem que ser 10, tem que ser 9, tem que ser o melhor. Né? E eu fico pensando na frustração que meninas e meninos têm por não ser o melhor. Que aí chega numa fase dessa e quer ter... Só serve se for coroada. Tem muita gente que é assim, não é? Sim. Só serve se ganhar uma pontuação tal, né? Então, não aproveita o processo, que é o que você está dizendo, que você e muitas aproveitaram o processo, desde quando fez a inscrição, a busca do patrocínio, dos parceiros, né? Fazer os vídeos, os testes, sei lá, tudo que precisa ser feito, o book antes, fotográfico. Sim. Então, viver o processo. A viagem já é uma coroação, né? Você fazer todo o processo. Então, é muito importante a sua fala, porque tem muita gente, infelizmente, que está nesse processo e está sendo ensinado a fazer isso. Sim. Então, é muito importante você trazer que todo mundo pode ser o seu melhor, né? Não é o melhor sobre os outros. Isso. Inclusive, Vivian, importante você ter levantado essa questão. Eu acredito que para tudo na vida, a gente tem que entender qual é o nosso objetivo. Então, antes de participar do Miss Brasil, eu precisava entender com clareza qual era o meu objetivo, o que eu pretendia com aquilo, como eu estava me sentindo comigo mesma. Eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente precisa fazer isso para absolutamente tudo. Mas quando a gente vai... para um lugar onde você pode se tornar uma figura pública, onde você está em cima, na frente de holofotes o tempo inteiro, é importante que a gente tenha essa clareza para a gente não entrar, não utilizar uma plataforma como essa como uma forma de validação. Perfeito. Porque se a gente utiliza um concurso como esse, por exemplo, como uma forma de validação, nem o primeiro lugar ele é suficiente. Ele nunca vai ser bom para você, porque você não se sente boa para você mesma. Então, eu não queria estar nesse lugar de sentimento. Por isso que muita gente me pergunta assim, caramba, você nem entrou no top 7, você só foi ali, travou ali no top 15, mas eu costumo olhar o copo meio cheio do que meio vazio.
O meu objetivo de verdade não era a coroa. Se viesse a coroa, eu estava aberta a receber, muito feliz. Mas se não viesse, isso não ia descredibilizar tudo que eu passei, tudo que eu lutei para estar ali. Então, não era um lugar de validação, nem de validação da minha beleza, nem de validação dos meus princípios, nem de validação da minha inteligência, dos meus projetos. Não era sobre isso. Não era sobre colocar uma coroa na cabeça da Gabi para que Gabi se tornasse a melhor e a mais bonita. Se eu entrasse nesse lugar, eu teria saído de lá muito triste, de verdade. Mas eu não saí triste. Eu acredito que a satisfação, ela vem quando a gente tem certeza que a gente entregou o nosso melhor. E eu tenho certeza absoluta que eu fui o melhor que eu pude ser naquele momento. Poderia ser melhor em outro ano, em outro momento, com certeza a gente tende a evoluir como tende a regredir. Mas naquele momento eu fui o melhor que eu podia oferecer. E se eu não me sentisse satisfeita comigo mesma, eu teria voltado para casa muito triste. Uau, vocês entenderam isso aí, né? Vamos trazer uma analogia para o empreendedorismo, empreendedoras. Aí o que acontece? A mulher resolve empreender. Daí empreende Gabi acabou de falar, é saber o que você quer, o que você está buscando na sua vida. Você resolve empreender sem buscar essa resposta. Inclusive, até antes, um pouco, a gente estava falando sobre sentimentos aqui com a doutora Samara, falando sobre isso. A pessoa resolve seguir um caminho sem saber o que ela quer. Olha só que perigo. Então, ela resolve vender copo, sem saber se vender copo é o que ela quer fazer da vida dela. O que vai acontecer? Ela vai buscar uma satisfação só no dinheiro. Quero o quê? O primeiro lugar. Trazendo a analogia. Se eu não tiver o primeiro... Assim, ela vai buscar. E não que lá o primeiro lugar vá... O que vai acontecer? Ela vai começar a ganhar dinheiro vendendo copo? Ela não vai ter satisfação. Aí ela vai buscar... Ah, não é copo. O problema tá no copo. Eu vou vender xícara agora. E aí ela vai ganhar dinheiro, ela vai ganhar às vezes até visibilidade, like, fama, vazio. E aí ela continua. Por isso que a gente vê hoje muita gente, e vocês sabem disso, não sou eu que estou falando, que conquistou aquilo materialmente falando, mas vazios emocionais profundos. Por quê? Porque eu não sabia o que eu queria, porque eu fui seguindo a manada, porque eu fui buscando minha satisfação momentânea, né? E aí, o que acontece na hora que eu começo a mergulhar um pouquinho? Porque vai chegar uma hora que mesmo você não queira, você vai descer na superfície de você mesmo. Você não sabia o que queria, lembra que você começou sem saber o que quer? Então, aí você vai ter que fazer o quê? Processo, vai ter que voltar e refazer esse caminho. E refazer, às vezes, é pior do que fazer. Então, assim, é bem interessante a gente trazer essa analogia. Se eu vou para um lugar desse sem saber o que eu quero, sem saber o que eu estou buscando, sem saber o que eu estou representando para mim mesma, eu vou chegar lá, eu vou ver um corpo de alguém, eu vou me sentir mal. Eu vou ver a roupa da pessoa, eu vou me sentir mal, vou começar a me comparar. Eu vou ver o jeito que a pessoa fala, eu vou me sentir, ai meu Deus, eu não me preparei, eu não estudei direito. Eu vou ver o jeito como a pessoa caminha, como a pessoa... E tudo vai ser motivo de frustração naquele momento. Isso mesmo. Forte, né? Pensar sobre isso, né? É fortíssimo, gente. É forte. E a gente precisa trazer essas pautas e falar mais sobre isso com as mulheres, porque a gente vê muitas mulheres, na verdade, que não vivem protagonismo, que você está trazendo, que é a sua pauta. Elas vivem, na verdade, são figurantes. Sim. Na vida de alguém que resolveu ser protagonista. E parabéns se alguém resolveu ser protagonista, mas isso não faz de você um figurante na vida de alguém. Você pode até ser um suporte, como a gente está falando de relacionamento antes, né? Trazendo até essa fala que é muito comum, a mulher vai deixando depois que as crianças nascerem, depois que as crianças crescerem, depois que a gente comprar a nossa casa, depois que a gente tiver um carro. Só que aí quando passou tudo isso, já foi tempo demais, foi depois demais. E aí às vezes dá tempo, né? Mas às vezes não dá. E aí vem frustração, tristeza, ansiedade e outros caminhos que a gente sabe que tem muitas mulheres passando por isso hoje, né, Gabi? É verdade. E a gente precisa realmente saber, aquela história, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho é caminho. Verdade. Né? E acredito que as pessoas também acabam se prendendo um pouco a esse medo de refazer e de voltar. Então, esse é mais um medo que a gente precisa até se desprender um pouco, porque não tem como a gente saber o que a gente quer 100% do tempo. Então,
eu me formei em psicologia por um grande acaso. Eu nunca pensei em fazer psicologia na minha vida e não me arrependo. Então, eu comecei cursando direito porque o meu pai queria que eu cursasse. Então, já que ele sabia o que ele queria para mim e eu não sabia o que eu queria para mim mesma, eu disse, vamos tentar. Então, eu sempre gostei de me arriscar em algumas coisas. E cursei o primeiro período de direito e olhei assim, eu digo, gente, que curso. Não me identifiquei, Não né? gostei disso aqui, não. Mas, vê, eu paguei uma cadeira, Psicologia do Direito, e comecei a pesquisar sobre o curso de Psicologia. E a- terminei o primeiro período, terminei com notas altas para mostrar para o meu pai que eu fiz o máximo que eu podia ali, né? Eu digo, ó, tá aqui, ó. Terminei o primeiro período, muito bem, obrigada, mas não é esse caminho que eu quero para mim. Então, ainda faltava um ano, assim, para fazer a prova. Eu ia ficar basicamente um ano parada, assim. E aí, eu fiz uma prova novamente para fazer o segundo curso e considerei psicologia uma possibilidade. E fui nessa perspectiva de vamos tentar. Desse jeito. E a partir daí, cheguei no primeiro período, todo mundo já meio que tinha um caminho, assim, pensado sobre o curso desde um tempo atrás, e eu tava ali só para pagar para ver. Então, quando me perguntaram o que que você tá fazendo aqui, eu disse, rapaz, eu tô vendo se vai dar certo dessa vez. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter me formado em psicologia. Por conta da psicologia, eu sou quem eu sou. Por conta da psicologia, a minha música, a minha arte, ela é que é, o que representa. E eu não tenho arrependimento algum sobre o curso que eu fiz. Foi um caminho arriscado, mas eu tive essa coragem de voltar. Se eu não me encontrasse no curso de psicologia, eu ia sair e tentar outra coisa novamente. Porque eu vou fazer 30, 40, 50, 60, 70 anos de todo jeito. Para mim o tempo não importa, porque eu vou fazer, Vai passar de eu qualquer vou jeito. exatamente, eu vou passar pelo tempo de todo jeito. Então, eu vou passar pelo tempo tentando encontrar uma coisa que me deixe satisfeita ou pensando que o tempo está passando e que eu não tenho tanto tempo assim. Não faz sentido. Gente, o tempo vai passar de todo jeito. Gente, vocês viram essas reflexões? Eu adoro falar sobre o tempo, né? Você viu essa reflexão aí? Eu faria isso. Eu vou passar o tempo tentando fazer algo dar certo, ou eu vou ficar parado pensando que o tempo tá passando e eu não tô... Olha, né? É muito profundo essa filosofia. E aí até ia falar uma coisa, me perdi aqui, mas acho que eu me lembro, assim, tem uma coisa importante. A gente falou de fazer, de refazer, que refazer é mais difícil que fazer, a gente sabe disso. Mas tem uma coisa que eu vou até deixar uma dica, eu quero que você traga uma fala. Quando você não sabe o que quer, mulher, porque às vezes você só não fez porque você não sabe o que quer. Porque tem mulheres que são assim, elas não pararam para sentir, para se entender. Então, aí tem uma outra coisa. Você sabe o que você não quer, né? Não é verdade? Eu sempre vou por isso. Quando eu falo assim, eu vou pra tal lugar. Aí a pessoa fala assim, igual você fala assim, o que eu vou comer? Aí você fala assim, qualquer coisa. Eu acho muito legal isso. Aí a pessoa fala assim, pode ser pizza? Não. Mas não, então não é qualquer coisa, né? Então, peraí. Não é que eu queira qualquer coisa. É que eu ainda não sei exatamente o que eu quero. Mas peraí que eu sei o que eu não quero. Eu não quero pizza. E nem baguncinha. Então, o que sobra? Baguncinha é um prato, um lanche típico lá de Cuiabá. E você vai conhecer onde ainda. Baguncinha que chama. Baguncinha. Baguncinha. Tá tão legal porque eu falo as coisas soltas aqui e as pessoas não sabem do que eu tô falando. Tá muito legal essa brincadeira aqui de uma pessoa. Mas assim, eu posso escolher comer. E aí eu falo assim, tá, mas essas duas coisas eu não quero. Então, o que você quer? Então, você já tirou algumas coisas, já eliminou. Não, sobrou, sei lá, frutos do mar, né? Vamos lá. Sobrou camarão, sobrou uma moqueca, sobrou outras coisas. Então, peraí, eu vou definir entre essas coisas aqui. Talvez você ainda, mulher, não importa a idade que você tenha, porque não é sobre idade do corpo, tá? Talvez uma idade emocional, uma idade realmente de desenvolvimento de mentalidade. Você ainda não sabe o que quer, mas você já sabe o que não quer. Então, começa pelo menos tirando aquilo que você não quer, para você conseguir ir experienciando, porque foi o que você fez, né? Você viveu um período e falou, não é o que eu quero.
Então, peraí, vamos mudar aqui. Aí você foi e começou a falar, eu tenho que dar certo aqui, se não der aqui eu vou procurar outro lugar. Vou fazer dar certo, isso ou outra coisa. Então, ela foi viver aquilo, já tinha tirado o que não queria, viveu, viu o que não queria, vou aqui. E aí deu certo. Experienciou, se permitiu. E aí o refazer é nesse sentido, tá, gente? Não é que é difícil, é porque aí você tem que ter essa cautela de você falar assim, então já que eu não sei o que eu quero, deixa eu entender o que eu não quero. Não é verdade, Gabi? Isso mesmo. E a gente pensa que refazer significa fracassar, É verdade. Ponto. não é? É. Então, é por isso que é tão difícil voltar. A gente tem essa ideia de que voltar, dar alguns passos para trás, refazer, é fracassar. E não é isso. A gente passa a vida com medo de ter uma coleção de fracassos, né? É como a gente estava falando sobre relacionamento. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, ai, passei 20 anos com uma pessoa e não deu certo, perdi 20 anos da minha vida, eu discordo completamente. Não é que não é porque você não permaneceu com aquela pessoa que o relacionamento não deu certo. Ele deu certo em alguns pontos e deu errado em outros pontos. As pessoas não nascem coladas, né? Viver com uma pessoa, ter uma rotina com uma pessoa, também é um risco, também às vezes, precisar se refazer. Também é se conhecer enquanto você está caminhando a vida ao lado de outra pessoa. É mais difícil ainda. Verdade. Não é verdade? Por isso que eu me espanto, nossa, tanto tempo de relacionamento, porque durante 20 e tantos anos, você vai se conhecendo de novo e de novo e de novo. Porque eu não lembro quem fala isso, mas dizem que de tempos em tempos nós estamos outros. E é verdade. E você se reconhecer, se conhecer novamente, enquanto você está com outra pessoa que também está passando por isso, e vocês continuarem se gostando e se afinando durante esse processo que vocês estão sendo outros, isso é magnífico. Por isso que eu digo que tem sido tão difícil, porque hoje o medo de se arriscar, ele está cada vez mais presente. É uma pressão o tempo inteiro. Apesar de eu ter ido para o Miss Brasil, de estar numa linha de frente quando se fala de mídia, de protagonismo, eu tenho muitas dificuldades em aparecer nos stories, aparecer na internet, de ter muito contato com as pessoas. Eu tenho essa dificuldade, porque dentro do meu processo de quem é Gabi e das vezes que eu preciso me refazer, eu preciso de muita solitude. Muita. Então, às vezes é confuso na cabeça das pessoas como é que eu sou uma figura pública e eu sou uma pessoa extremamente simpática, mas eu não sou uma pessoa sociável, interativa 100% do tempo. Não consigo ser. Para mim, é isso, tá tudo bem. Eu tenho amizades que eu passo 3 dias sem falar, depois eu vou falar e tá tudo bem, né? Então, recapitulando, né? Eu não tenho medo de ser o que eu preciso ser naquele momento. Então, se eu preciso muito da minha solitude, as pessoas que estão ao meu lado me conhecem, elas vão entender. Se eu preciso voltar atrás, e aquilo de certa forma vai me afetar, porque afeta um pouco a gente voltar para trás. Eu tento entender que aquilo não é um fracasso. Aquilo não vai fazer parte de uma coleção de fracassos, de quantas vezes eu precisei voltar e me refazer na minha vida. Não é isso, né? Isso faz parte de você ir afinando a sua sintonia com você mesma. Então, eu precisei voltar do concurso, me refazer um pouco, me recolocar em uma outra posição. Eu precisei sair do curso de Direito, entrar no curso de Psicologia, entender o que eu não quero. Isso é muito importante. Entender o que eu não quero de jeito nenhum. Depois de entender o que eu não quero, é importante a gente entender o que eu gosto e o que eu sei. Então, a gente tem essa mania de, eu acho,
quando principalmente adolescente, eu acho tão bonito quem é médico, eu acho tão bonito quem cuida das pessoas, eu acho tão bonito quem... Uma coisa é você achar bonito, é você estar vislumbrado com alguma ação, com algum curso, com alguma atitude. Outra coisa é você saber realizar ou você se sentir à vontade para isso. Aquilo fazer parte de você. Né? Então tem gente que diz, eu queria ser assim como você, falar mesmo e tal, mas às vezes a personalidade da pessoa é mais introspecção, a pessoa é uma pessoa mais objetiva, não precisa ser igual a mim, tá entendendo? Não precisa disso. Então não precisa a gente ver modelos de pessoas e escolher qual modelo que a gente quer ser dentro daquele modelo de pessoas. Não é isso, gente. É você viver a sua experiência e a sua vida, é se refazer e pegar a sua própria experiência e o que você sente com isso para que você consiga dar esse passo à frente. Então, você precisa ser a sua maior referência. Uau, ouviu aí, gente? Você precisa ser a sua maior referência. E uma coisa importante também que eu queria trazer aqui nessa fala de Gabi, quando as pessoas falam, eu acho bonito isso, eu acho bonito aquilo, tá trazendo um ponto de vou cutucar, é o seguinte, as pessoas veem só o bônus, né? Só o lado glamour, o lado que aparece mais, né? Mas tudo, gente, todas as dificuldades, tudo que você for fazer vai ter dificuldade. Tudo que você for fazer vai ter barreira. Vai ter gente tentando te limitar. Vai ter o jeito difícil. Então, se você não tem muita essa certeza e vocação e habilidade para lidar com os dias difíceis, com as adversidades que virão e faz parte, porque para você crescer, você precisa de alguma coisa que te desafie, você vai se desencantar muito rápido. Né? Eu ouço muito, falar, nossa, eu tinha muita vontade de cuidar de mulheres, mas eu comecei a fazer, tenho 6 meses, larguei mão, estou fazendo outra coisa já. E achava bonito, falava pra mim lá atrás, nossa, eu acho lindo, eu acho incrível tal. Só que quando vai pra lá, né? Porque não é só o glamour, não, é todo dia, é diário, né? Eu vi vários movimentos começarem e terminarem. Né? Vai fazer 7 anos que eu tô nesse caminho, né? De cuidar de mulheres de uma outra forma, porque a gente cuidava de um outro aspecto quando a gente estava em eventos. Mas há 7 anos já vi muita coisa começar e parar. Ou começar a ir muito empolgado, depois descer. Aí depois, vem novembro, todo mundo aparece, mês do empreendedorismo feminino. Março, da mulher. Das mães. Parece que assim, parece que os movimentos só acontecem nas áreas comerciais. Eu fico muito chateada com isso, porque dor de mulher tem todo dia. Né? Problemas no negócio tem todos os meses. E inclusive, é lá no fevereiro que tem mais problema. É lá que as mulheres precisam de ajuda. É lá no janeiro que as crianças estão de férias, que a mulher empreendedora não sabe se virar. Em janeiro, todas as minhas aulas são online. Todos os encontros são online. E às vezes, como dá. E se não dá, a gente grava, ela assiste depois. Por quê? Porque é o que tem pro momento, porque elas estão cuidando dos filhos, porque as crianças ficam de férias das escolas. Uhum. E a mãe não entra de férias. Né? Então, eu acho muito importante essa fala da gente ter muita responsabilidade com o que a gente vai fazer. Porque não é sobre a vida. Lembra quando eu falei que não é só sobre a minha vida e a dele? Uhum. Existe um sistema ao seu redor. Então, você toma muito cuidado, porque às vezes você pode abrir feridas que você não dá conta de fechar. Você pode gerar expectativa nas pessoas que você não dá conta, porque você fala muito bonito, você ensaiou, você tem um script, você tem um teleprompt que você falou as coisas que estavam ali, que um chat desenvolveu para você. Mas e a hora da ação? Eu me preocupo muito com isso. E no desenvolver, e no resolver, e no servir. Como é isso? Então, gente, com vocês que cuidam de pessoas, a gente falou com uma psicóloga, a gente está falando com uma outra psicóloga que é da arte também, e que está falando sobre sonhos. Então, você que está desse lado, cuidado com a outra vida que você toca. Se aprofunde um pouco mais em você. Né? Seja, como você disse, seja você, né? Uhum. A sua referência. Porque quando você cuidar de você, você está pronto para começar, ou não cuidar 100%, porque a gente nunca cuida 100%, mas quando você começar a entender que você é uma prioridade e que você é a sua referência, você vai transbordar isso para as outras pessoas. É natural. Então, é só veio, como eu disse, é o que vem, né? O que vem a gente